Vamos lá. O que é a Matrix? Tanto falado aí nos dias de hoje, no mundo afora, na internet, que falam que a gente vive numa Matrix, que a Matrix quer nos doutrinar, nos dominar, mas afinal, o que será que essa Matrix aí? É a mídia, é a política, são as instituições? O que será que essa tão falada Matrix? Eu refleti muito sobre isso, que é a Matrix. Fui puxar na história, né? Como começou a surgir esse negócio de outros humanos servirem a outros humanos, aceitarem pessoas como reis ou presidentes. Eu vou chegar lá nesse vídeo. Eu separei ele em 4 tópicos. E eu peço que você assista até o final para você entender cada tópico e ver que cada tópico meio que se liga também. E eu vou fazer umas considerações finais depois para saber se ter uma Matrix é boa, se é ruim, enfim. Acompanhe até o final para saber sobre tudo. Vamos separar primeiro pela política, né? Como eu disse, são 4 tópicos que eu vou abordar aqui, que eu acredito que seja uma Matrix, que dominam as pessoas, doutrinam ou organizam as pessoas, que é a política, a religião, o dinheiro e a mídia. Vamos começar pela política. Quando começou a política? Aí eu fui puxar na história. Quando começou a política? Eu perguntei pro meu amigo, que ele é um grande questionador também. Eu falei, quando começou tudo isso de outro homem querer servir outro homem, sendo que éramos todos livres, nômades e enfim, caçadores. O Homo sapiens, ele sempre viveu em grupo, né? E num grupo sempre vai ter um líder. Pelo menos até na vida dos animais, assim, dos lobos, da alcateia, sempre tinha um líder. Se a gente está vivendo em um bando e a gente tem que ficar se locomovendo, seria sábio todos tomarem a decisão para onde iremos? Ou só o lobo que... é porque na vida animal não tem essa de ser mais inteligente ou menos inteligente, mas o lobo que toma as melhores decisões. Se a gente viu que ele nos levou para caminhos bons, vamos continuar perdido ou vamos assumir ele como nosso líder para ele escolher o caminho que devemos ir? Eu acho que o Homo sapiens, né, nós como seres humanos também tivemos essa percepção quando começamos a viver em sociedade, mas não algo também tão grande. Era um grupinho ali de 10, 20 pessoas, né, quando eles começaram a viver como sedentários, né, que foi a época da agricultura. Antigamente era nômades, mas até de nômades devia também ter um grupinho de 10, 20 que um líder falava, vamos navegar por aqui. Mas era coisa pequena, um líder não tinha tanta autonomia quanto tem hoje, né? Ele só falava, vamos por esse caminho, vamos descobrir isso daqui, vamos fazer isso daqui, pá. Talvez era um cara que tivesse força, saberia lutar, e esse poder mudou conforme o tempo. Os relatos da história, que foi a primeira civilização mais avançada, mais atualizada, que até a história não entende como eles conseguiram ser tão avançados assim, foram no tempo do Egito, do Antigo Egito, das pirâmides, né, que tinha os faraós. Ali foi o primeiro registro de uma sociedade civilizada, avançada, tanto quesito de tecnologia e como as coisas funcionavam em si. Se você for ver, eles avançou porque eles estavam em sociedade. E como havia uma cooperação, então eles avançaram bastante. Isso foi um ponto positivo. Mas como elegeram um faraó, né? Eles acreditam muito na questão da religião, pensavam até que faraó era um semideus. E vou abordar a religião, que é o próximo tópico, e você vai ver que vai se ligar com isso. O faraó era tipo um semideus, então ele começou a ter muito poder. Mas eu não consigo entender como foi isso para a cabeça das pessoas.
se ele era um bom guerreiro antes de ser faraó, se ele era um bom pensador, mas começou com o faraó. Então foi, podemos se dizer, a primeira política que existiu. Uma das. Foi no Egito Antigo. E você vê que a civilização avançou bastante. Mas foi aí que começou a doutrinação das pessoas. O faraó diz o que você deve ou não fazer. O faraó controla os impostos, você tem que dar uma parte para ele. Então, por mais que o ser humano evoluiu, que ele avançou, ele perdeu meio um pouco da liberdade dele, né? Mas os seres humanos avançaram nessa época. Eu acho que também as pessoas buscavam isso. No tempo do Egito eram tempos de guerras, né? Eles queriam uma organização, uma proteção, uma segurança, barreiras, viver em conjunto, alguém para julgar os crimes. Naquela época, se hoje tem crime bastante, imagina naquela época que não tinham tantas leis. Julgar os crimes, julgar as brigas, essas coisas judiciais, a economia, o dinheiro, a infraestrutura, né? E para isso valeu a pena a troca de você, vamos deixar esse cara no poder e a gente se preocupa só com o que é necessário pra gente, que é trabalhar para comer e só. Eu acredito que a essência do ser humano sempre foi buscar o mais fácil, né? Eu acredito que a maioria somos preguiçosos em essência, então sempre buscamos o mais fácil. E se tem uma pessoa e a gente também tem essa percepção de perceber que o outro é melhor que a gente em algum quesito. Então acho que chegar a essa percepção e falar, a gente só quer o necessário. Se ele quer ser político, se a gente vê que ele toma boas decisões, vamos deixar as decisões na mão dele. Vamos obedecer o que ele faz, porque para nós, ele que toma as melhores decisões, e vamos pagar imposto, porque ele vai cuidar da infraestrutura, segurança e afins. Assim começou a política, a organização ou doutrinação. Pense como você quiser, julgue você o que é a política. Mas teve avanços e também teve coisas ruins. Eu não critico 100%, porque imagina como seria o mundo hoje se não tivesse um governo. Os anarcocapitalistas dizem, né? Não precisamos de um governo para nada. Quem ia julgar os crimes? A população? Eu não confio 100% na essência do homem, que ele é bom, e também não confio 100% no governo, né? Eu acredito que o governo deveria ser menor do que ele é, mas não que ele deveria deixar de existir. Enfim. Agora vamos partir para o segundo tópico, que é a religião. Puxando de gancho o outro tópico, que era da política e também do Egito Antigo, eu falei que o faraó era considerado um semideus. Falaram que ele era um deus na terra, que os deuses benzeram ele. E quem ia discordar? Se tem muitas pessoas falando isso, quem vai discordar? Quem vai falar que é mentira? Quem vai questionar? Se você questionar, você poderia... Afinal, ele era faraó. Então, se a gente for ver na história... Eu fiz a mesma pergunta que eu fiz da política. Quando os seres humanos começaram a servir outros homens, eu fiz a mesma pergunta com a religião. Quando os seres humanos começaram a procurar por divindades, pelo místico, e volto naquela mesma frase que eu falei, só que agora um pouco diferente. Os seres humanos sempre foram ansiosos e curiosos. Sempre era um bom tempo que eles questionavam ainda, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas não questionam tanto as coisas, porque afinal já temos a resposta para tudo na palma das nossas mãos. Mas antigamente, quando não tínhamos tanta informação, éramos ansiosos e curiosos. Tínhamos bastantes perguntas e muitas delas não tinham resposta. Então, acho que a partir desse ponto o ser humano começou a acreditar em algo maior, né? Que tinha as respostas para tudo. E, como por exemplo, não sabemos por que está tendo chuva. Será que os deuses não gostam de nós? Vamos fazer uma dança para cair a chuva.
E se ocorre a coincidência de chover daqui um dia, 2 dias, uma coincidência, isso se tornou um fato, né? Porque testaram algo e deu certo, virou um fato. A partir daí, você fazer perguntas para o místico e mesmo assim não ser respondido, se vir um sinal aleatório para você, você vai acreditar que aquilo foi uma resposta. E às vezes até pode ser. Eu acho que foi assim que começou as religiões. E também pode ser uma grande organização, um grande feito para a humanidade, porque aí a maioria das religiões prega que você deve ser bom, que você deve se evoluir. Isso é bom. Os seres humanos não vivem tão loucos, se matando, tendo guerra, porque agora acreditam que você deve ser bom em essência, senão você vai pro inferno, senão na outra vida você vai renascer perdido e vai ter que evoluir. Então, por um lado, isso é bom. Mas também pode haver uma doutrina nisso daí. Como é, por exemplo, no tempo da Igreja Católica. Eles tinham muito poder nas mãos deles, a ponto de um evangelho ser e eles quererem distorcer no ponto de eu li isso e achei isso, então eu vou falar isso pro pessoal, né? E você vai contestar o divino, você vai contestar a Deus, ou sei lá qual seja o seu Deus, você vai contestar isso? Você vai ser pecador a esse ponto? Não vai, né? Então, se um pastor católico, evangélico, ou enfim, um líder da sua religião falar, a divindade pegou e falou isso, faz isso, se você não fazer, a punição. Você não vai fazer por causa do seu medo, por causa de você obedecer, de você ser uma pessoa boa. Então, isso também foi uma doutrinação que eu sempre falo isso, você pode ter tanto ajudado como ou doutrinado. E esse que é o ponto da religião. Foram as buscas e respostas de saber que existe algo maior que a gente não tem controle sobre tudo. A gente chegou a essa percepção. E o que a política e a religião precisam para se manter? Dá 3 segundos para vocês adivinhar. Dinheiro. Chegamos ao terceiro tópico, que é o dinheiro. Eu falaria que precisamos também do dinheiro. E vocês vão pensar que eu sou louco falar que a gente não precisa de dinheiro. Continuando o vídeo aqui, houve um problema técnico e eu tive que mudar o cenário. Vim aqui pro meu quarto, mas enfim, vamos continuar o vídeo. Eu parei falando que eu seria louco se eu falasse que a gente não precisa de dinheiro, que a gente precisa de bens e serviços. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. O dinheiro não existe, né? Isso pode parecer loucura, mas o dinheiro não existe. O dinheiro é uma moeda de troca, então ele é baseado na fé que a gente tem sobre o dinheiro, mas em si ele não existe. Ele existia quando ele foi criado. Por que o dinheiro foi criado? Antigamente as trocas voluntárias, né, funcionavam como escambo. Tipo, eu cacei peixe e você matou um boi. Como que a gente vai trocar isso, né? Tipo, você vai ter que me dar 100 peixes pelo meu boi, que é mais pesado. Era por peso que se media as coisas. Então, e se eu não quisesse seu peixe e você quisesse meu boi, como que ia fazer? Então, sempre tinha esse debate, né? E as coisas se deterioravam, então às vezes tipo, você pegou mais peixe do que você precisava para trocar pelo seu boi, aí o peixe estragou depois, enfim, era um rodo do caralho para você fazer trocas voluntárias. Aí tiveram a ideia de criar o dinheiro. Aí casas de câmbio e o governo criavam dinheiro, né, com a cara, enfim, mas eram lastreados em metais, como prata, como ouro, como bronze. Era feito à medida e virou um meio de troca que facilitou a nossa vida. Afinal, você tem um peixe, você tem um boi e eu não quero tantos peixes assim. É só eu te dar algumas moedas por um peixe só, do que eu ter que pegar a grande quantidade para fazermos uma troca. Então melhorou.
E o dinheiro sempre foi baseado em algo, né? Tendo um lastro em algo. E o dólar era assim, a moeda que tange a economia do mundo, que domina a economia do mundo, era baseado, não, era lastreado em ouro. E após o período da guerra, eles decidiram não, agora não vai ser mais lastreado em nada, vai ser lastreado em nossa palavra. E aí o governo pode emitir dinheiro ou imprimir dinheiro, o banco pode imprimir dinheiro 10 vezes alavancado. Se ele ter só 1 milhão, ele pode emprestar 10 milhões de um dinheiro que ele não tem. Então o dinheiro não existe, porque se o governo pode ficar imprimindo, o banco pode ficar alavancando coisa que não existe, então ele realmente não existe. O valuation das empresas é jogado para 20 e 30 anos, de um lucro que elas nem tiveram ainda. Taxas de juros, é, porra, alavancagem, várias merda que existe no mercado financeiro, tudo não existe, é tudo uma bolha. Por isso que tiveram grandes crises. Então, se a gente se a gente for ver, o dinheiro não existe. E pessoas entregam 8 horas da vida delas para uma coisa que não existe. Aí você vai falar, mas e aí, você vai comer como? Você vai ter uma casa como? Sim. Comer, teto, são bens e serviços, não são dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca que você os consegue. Pense nisso. Então, o dinheiro, querendo ou não, é uma matrix, né? Porque se o governo tem acesso, o banco tem acesso e nós não temos acesso, temos que correr atrás dele. Então, isso nos aprisiona também, né? Se você está trabalhando 8, 12 horas por dia, o que você vai questionar? O que você vai pensar fora da caixa, sendo que você não tem energia nem para... Enfim, nem às vezes para trabalhar, já está exausto, né? Tô falando que é algo ruim o dinheiro, não. Foi ruim ele não ter lastro em nada. Tá alavancado. É bom pra quem tem, né? Eu quero ter bastante. Então, pra mim não seria um problema ter na minha conta 1 bilhão de bagulho que não existe, mas com esse bagulho que não existe eu poder comprar bastante coisa que existe. Pra mim não seria ruim. Mas enquanto eu não tenho é bem ruim. Tá ligado? Então esse aqui é um ponto. E vamos para o nosso último tópico, né? Que é a mídia. A mídia também foi criada com o propósito de nos informar. Mas tudo que eu falei nesse vídeo, a qualidades e defeitos, tudo é uma faca de dois gumes. Ela também pode nos desinformar, né? Quando foi criado o jornal, por exemplo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no mundo, não tinham muito acesso ao conhecimento, os livros eram caros. Os jornais foram um acesso às pessoas a terem conhecimento, a saber o que está acontecendo no mundo, a saber que ali está tendo um curso, entendeu? A saber, ali está tendo uma vaga de emprego. Então, foi bom o propósito do jornal, mas ele também pode manipular, falar coisas que quem é detentor da mídia quer colocar na sua cabeça e você aceita. Depois disso foi criada a televisão, e depois disso foi criada a internet, e com a internet veio o algoritmo que te entrega aquilo que você quer, e você não questiona mais nada, tudo está no Google, então por que eu vou forçar a minha cabeça a buscar algo diferente? Tanto que eu ouvi um cara falando algo interessante, que ele ficou bastante tempo vivendo com pessoas que não buscavam conhecimento, ficou rolando muito o feed do Instagram, do Facebook, e foi fazer um teste de QI e ele viu que ele estava mais burro, que o QI dele estava diminuindo. Eu falei, caramba, interessante, mano. Eu também me sinto burro quando eu tô muito tempo rolando feed do Instagram, do Facebook. Sinto que minha, enfim, inteligência baixa também. Mas ainda bem que, para a notícia de vocês, ele, depois que ele parou de usar, diminuiu o uso e começou a voltar ali, o QI dele aumentou. Então, nada está perdido. Ainda tem solução pra, enfim, não ficar muito abalado pela mídia, né? Mas, enfim, a mídia é isso. A mídia, por exemplo,
se é uma instituição que compra a mídia, se é o governo que controla a mídia e o governo quer te manipular, então tudo que tá vindo naquela informação não é para sua informação e sim para sua desinformação. Então questione também a mídia. Uma informação que chegou até você, procure fatos. Questione, por mais que há fatos, questione. Se você só pegar a informação e já colocar lá na sua mente, você tem alta chance de ser manipulado. Em mídia eu falo televisão, internet, enfim. Até esse vídeo eu questione também, porque eu não acredito em verdades absolutas, que há uma verdade que tange isso e aquilo. Não. Até isso pode não ser uma verdade absoluta. Como assim? Tem pessoa que fala, mas você falou que não existe a verdade absoluta, já é uma verdade absoluta. Até isso pode não ser verdade absoluta. Pode haver uma verdade absoluta. O que essa frase quer dizer é para você sempre entender que pode haver verdade em algo e haver mentira em algo. E isso pode, tipo, fazer sua mente queimar, como pode fritar ou como pode te trazer liberdade de questionar mais as coisas. Se você acredita que tudo pode ser verdade ou mentira, você vai questionar tudo, mas enfim. Tudo é uma faca de dois gumes. E pra finalizar, como eu falei, né, se uma organização compra a mídia, e aí? Eles podem te manipular. Eu falei que era 4 tópicos, eu vou adicionar mais um. Vou fazer um over delivery, que eu acho que também é o que finaliza, que é Matrix hoje em dia, nos dias de hoje. Que são organizações. Teve um caso da família Rothschild, que eles tinham acesso à informação do que estava acontecendo no mundo, eles eram espalhados, né? Eles mandaram pessoas para ver como que estavam a guerra, e eu acho que isso foi na Inglaterra. Se eu tiver errado, depois eu corrijo no vídeo. E a Inglaterra estava ganhando, mas só eles tinham acesso à informação. O que eles fizeram? Voltaram para a cidade e espalharam a notícia que a Inglaterra estava perdendo. Todo mundo ficou com medo, com pânico, e as ações começaram a despencar. Pra caralho, tipo, papo de não vale quase nada. O que eles foram lá e fizeram? Compraram tudo. Viraram grandes magnatas. Ficaram ricos pra caralho com apenas informação que eles tinham e o povo não tinha. Então, foi um exemplo do passado da mídia e o poder de uma organização. E organizações pode ser a BlackRock, como tantas pessoas falam, né, que controla muitos ativos de muitas empresas, que com um discurso bonitinho de vamos ajudar o meio ambiente. Sabe que às vezes muitos discursos bonitinhos podem, né, ser lobos em peles de cordeiro. Tem a Meta, que tem todos os acessos a seus dados, TikTok, que você faz, né? Eles conhecem você mais do que você mesmo. Tem, a família Rothschild, como eu disse, algumas máfias que estão no governo, no controle do dinheiro. E eu acredito que a organização que tem mais conhecimentos do que pode ser ou não a Matrix, eu acredito que seja a maçonaria. E por quê? Porque naquele negócio do Egito Antigo, né? Pra fazer aquelas pirâmides, devia ter um grande conhecimento de arquitetura. E a maçonaria em si começou como uma arquitetura, né? Isso mesmo, começou com arquitetura. Eram lojas que se instalavam pessoas que tinham conhecimento de arquitetura e ficavam trocando ideia. Que eles começaram a questionar a Igreja Católica e virou uma guerra, por isso que a Igreja Católica falam que coisa do Satanás, né? E eu acho que nessa busca da engenharia pelo entender as coisas, como funcionam, os parâmetros, enfim, eles começaram a perceber como que funcionam os parâmetros da sociedade. Tanto que vimos muitos maçons aí no poder do dinheiro e da política. Então acredito que eles guardem alguma verdade lá que não sabemos. Né? Eu fico vendo esses sinais que eles dão que não há verdade dentro, que não há fora. Eu acredito que é verdade sim, mas há uma organização do conteúdo que uma coisa se encaixa na outra que às vezes não sabemos. E lá dentro pode ter algo que não sabemos também.
que nem tudo é revelado, algo que é segredo. Acredito que eles que carregam mais o conhecimento oculto do que deve ou não ser a Matrix. E minhas considerações finais. A Matrix, ela é boa ou ruim? Depende, né? Você preferia viver num mundo viver andando sozinho e sempre buscando e sempre tendo um risco, viver na selva como um Homo sapiens, ou preferia viver na sociedade de hoje? Sociedade de boa, e hoje em si, você não precisa matar um javali, um boi para comer, não precisa arrancar sua perna se você teve um ferimento, você não precisa morrer mais cedo. Hoje vivemos mais do que antigamente, né? Então podemos dizer que é uma vida melhor, mas sempre vai haver a questão da segurança e da liberdade, né? Tipo, na questão lá da política, eles controlam a nossa segurança, as leis, mas isso pode deixar a favor deles eles nos controlar. A religião, acreditamos que são pessoas boas lá, mas com a doutrina deles pode nos doutrinar. O dinheiro é bom se você tem, se você não tem pode também te escravizar, se você tiver preso em uma dívida, enfim, e organizações. Se você detém muito poder, é bom pra você, mas se você é a pessoa que está sendo manipulada, nem tanto. Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí, comenta o que você achou desse vídeo. Pode parecer confuso, como todos os vídeos são, mas questione. Te dou as informações, mas pense com sua caixa. Tamo junto.